Obrigado, sintam-se todos fraternal e carinhosamente abraçados. É muito bom estar aqui. Eu vou dizer a vocês, vou contar uma coisa para vocês, que, assim, estar no SEBEM, eu sempre tenho uma impressão, os mineiros tudo vão me entender, que eu estou sentado na cozinha, tomando um cafezinho, comendo uma broa, um bolinho de fubá, porque é realmente uma atmosfera muito carinhosamente íntima, eu me sinto assim. Então, eu prefiro nem pensar como palestra, mas como uma reflexão conjunta sobre esse tema hoje, que é felicidade em tempos de desafios. Na verdade, felicidade é uma coisa que, no geral, sempre procuramos, e desafios é outra que sempre encontramos, não é isso? Da mesma forma que a felicidade as pessoas almejam, nós buscamos a felicidade, a certeza que nós temos é que os desafios nós encontramos. E hoje temos vivido neste momento, nessa verdadeira mudança de era, não é uma era de mudança, é uma mudança de era, onde estamos indo para planeta em regeneração, que é a grande meta de toda a Terra e a humanidade, que aqui estamos nós estamos vivendo desafios que vão se tornando superlativos e, por vezes, incansáveis. Seja na natureza dos conflitos mundiais, em guerras, conflitos de todas as naturezas, e, fundamentalmente, também por repercussão, nós podemos dizer os conflitos dos desafios psicológicos, espirituais, além desses materiais e sociais que estamos vivendo de altíssima gravidade. Nós vamos nos concentrar mais nos desafios do ser enquanto psiquismo, enquanto espírito, nesse sentido. E aí, os grandes desafios que nós enfrentamos, quando nós dirigimos o nosso pensamento ao passado, nós temos, muitas vezes, os quadros de depressão que estão a cada dia maior. A depressão, ela continua aumentando substancialmente, sendo uma das causas, inclusive, maior em crescimento, que leva, digamos, ao desencarne. Ela diretamente ou através das suas decorrências de problemas de saúde e outras atitudes que vêm em decorrência da depressão. Com o futuro, a grande questão que nós temos é a ansiedade, não é isso? Esse sentimento de ansiedade ligado ao que nos reserva perante toda essa situação de desafio. E no presente, a grande dor, a grande marca, o grande desafio tem sido o vazio existencial. Então, nesses tempos de desafios, a nossa proposta de abordar aqui nessa reflexão de uma forma bem carinhosa e bem íntima, primeiro é como está o nosso equilíbrio emocional, que nós temos que pensar como nós cuidamos de nossas sensações e emoções e como estamos conjugando a vida material com a espiritual. E a partir deste equilíbrio ou dessa união, né, dessa interseção entre as questões materiais com as questões espirituais, de forma que nós tenhamos uma ação coerente, como nós pautamos a nossa ação aqui no mundo enquanto encarnados. Um ponto que vem me preocupando, de certa forma, em todos os estudos, é quando nós aprofundamos o conhecimento em alguma temática e esquecemos, por vezes, de referenciar os aspectos doutrinários que nos orientam e nos dão o grande norte relacionado à compreensão da vida espiritual. Então, nós vamos começar nossa reflexão no livro O Consolador, que vai nos ajudar a entender um pouco mais esses cenários de desafios através
de alguns trechos pequenos, mas profundos. Então, nós começamos entendendo que na doutrina espírita, nós já sabemos que não há efeito sem causa. Tudo o que ocorre segue uma cadeia de causalidade com relação às nossas ações passadas e também a uma finalidade, que é no direcionamento de todos, de cada um e de todos nós enquanto humanidade. Sabemos, então, que o acaso não existe. Tudo segue um propósito maior, visando o nosso aperfeiçoamento. É muito importante isso. Então, quando nós olhamos para o passado, nós temos que entender que há uma relação de causa e efeito. Mas quando olhamos para o futuro, também temos que entender que há uma finalidade em tudo que nos ocorre, visando um propósito maior, que é o nosso aperfeiçoamento, que é o nosso despertar espiritual. Pois somos seres espirituais, imortais, vivendo experiências materiais. Então, somos seres espirituais imortais, vivendo experiências materiais que visam o nosso despertar espiritual, a nossa evolução, podemos assim dizer. Então, as circunstâncias que fazem parte de nossas experiências, como nos orienta o livro O Consolador, na psicografia de Chico Xavier e da orientação da escrita de nosso Emmanuel, as circunstâncias que fazem parte de nossas experiências são decorrências de nossas ações pretéritas, sim, mas não são o nosso constitutivo, não é o que nos constitui. Traz a nossa herança das nossas ações, com o compromisso de despertar o nosso potencial maior. Então, hoje, o que nos ocorre faz referência, é um atestado do nosso estágio espiritual de momento, ligado tanto às nossas ações passadas, quanto às nossas necessidades de despertar espiritual. Então, todos esses desafios têm uma razão de ser, que não estão ligadas apenas a uma causalidade dos equívocos que cometemos. Não, elas estão ligadas também à finalidade de marcha do progresso espiritual, marcha evolutiva, do despertar espiritual individual e conjunto na humanidade. Então, como nos diz Emmanuel, tudo que nos ocorre vem de caráter externo, é transitório e tem um objetivo específico relacionado ao nosso progresso espiritual. É gratificante entendermos isto na doutrina. É consolador. O sentido do consolador prometido, ele vai além do entendimento das dificuldades ligadas a um sofrimento de expiação, vai além da própria questão da prova, que comprova o despertar que nós estamos tendo, mas é um compromisso das ações da vida que nos facultam a oportunidade do despertar na marcha do progresso espiritual. E, neste sentido, Emmanuel nos aponta, e podemos considerar que nos adverte, que o conhecimento espírita nos esclarece que nenhuma dor é eterna. Nenhuma dor. Então, todos esses desafios vão passar. Da mesma forma, nos diz Emmanuel, que nenhum momento de prazer também não é eterno. Nenhum que seria eterno. Tudo é transitório. O que faz sentido é o nosso despertar espiritual. Então, o que realmente nos faz sentido é a garantia de que dispomos de que teremos novas oportunidades perante as circunstâncias difíceis para o aprendizado espiritual. O propósito maior é o despertar do espírito.
espírito em progresso espiritual. Entendido esta dimensão que a doutrina nos traz e que faz a base de todo o estudo da noite, nós podemos agora trabalhar um pouco a questão da felicidade em tempos de desafios. Indo agora mais diretamente para uma visão da psicologia, que quando estuda a felicidade, identifica 3 dimensões que afetariam aquilo que nós chamamos de a fórmula da felicidade. Quais seriam as 3 dimensões que afetariam a nossa percepção de felicidade? A primeira delas está relacionada à nossa capacidade, até ligada ao nosso setup, né? Ou seja, o que temos ou de genética, digamos assim, na psicologia fala-se da genética, que é a genética que daria o nosso estado de humor basal, a base, aquilo que temos dentro de nós que caracteriza o nosso humor, o nosso bem-estar, percepção característica de base de bem-estar. Apesar dessa componente, que é 50% do que se estima, portanto, muito importante, nos dar a ideia apenas de uma relação a uma conformação material do ser, na sua conformação do seu corpo e da sua genética, não podemos e não devemos esquecer que a genética é um amplo campo de possibilidades, cujo desdobramento das características ou dos comportamentos específicos ligados à genética são atributos direcionados pelo espírito, relacionado às suas experiências encarnatórias anteriores. Então, amplia a questão genética, embora a genética ela venha da nossa relação de uma herança dos pais e seguindo as nossas heranças avós e assim por diante, não podemos esquecer que é um campo de possibilidades e aquela que vai se efetivar visa atender à necessidade do espírito. Sem desejar aprofundar mais por aí, na verdade, apesar do destaque desse sentido de felicidade que cada um percebe, existem as circunstâncias que também afetam. E que, para nossa surpresa, os estudos apontam que as circunstâncias caracterizam 10% dessa percepção de felicidade. Os outros 40% não estão nas circunstâncias, mas na capacidade da vontade do espírito. E a vontade, ela está relacionada ao nosso arbítrio, que nos ajuda a decidir, fazer escolhas, escolher comportamentos. Quando entendemos, então, que 40% de todo o nosso estado de felicidade é relacionado à nossa vontade, podemos estender essa compreensão e afirmar que a felicidade é uma questão de escolha. O estado de espírito de ser feliz é uma questão de escolha. E se, como espíritos espíritas que somos, entendemos a relação de causalidade, a de intencionalidade de despertar, e que todo desafio passa, temos os recursos de lançarmos mão do arbítrio e escolhermos um estado de felicidade que vem conjunto com otimismo, com esperança, com a fé, com a resiliência, mudando o nosso estado de espírito. E Kardec, no Livro dos Espíritos, codificado a partir da orientação dos espíritos, nos diz na questão 922 que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que seria basta para a felicidade de um, poderia constituir a desgraça ou infelicidade de outro. E aí ele pergunta,
Seria uma soma de felicidade comum? Pergunta aos espíritos: há algo que nortearia um conceito, uma percepção comum de felicidade? E os espíritos dizem. Vejamos bem a resposta. Com relação à vida material, os espíritos estão respondendo o que seria o conceito de felicidade comum. Olha só, olhemos, vamos ler, é importante voltar a ler. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Aí já entendemos que, pela afirmativa dos espíritos, quando cultivamos uma sociedade onde a posse extrapola e muito o necessário, na medida que ela se orienta a um consumismo que está baseado no materialismo, da mesma forma baseado no egoísmo e muitas vezes no orgulho, e no orgulho que traz aquela vontade de poder, nos leva a um desejo de posse além do necessário. Então, seremos mais felizes se entendermos que a posse do necessário se constitui um privilégio de escolha um caminho de felicidade. Já com relação à vida moral, os espíritos nos dizem que a felicidade se relaciona à consciência tranquila e à fé no futuro. Esta resposta dos espíritos nós deveríamos escrever e colocar no armário todo dia de manhã ler. A felicidade com relação à vida material relaciona-se à posse do necessário. E aí nós vamos olhar as nossas preocupações e vamos entender quando estão além. Claro que muitas das vezes os desafios do aspecto material chegam a nos levar ao enfrentamento da parte até do que faltar o necessário. Entendo isso. Por isso que começamos o entendimento de que não há desafio sem causa e não há desafio sem intencionalidade evolutiva. Não podemos ficar só na causa da dor. Temos que entender que a importância do desafio é o crescimento espiritual. Não é nos macerar, não é nos fazer sofrer, é evoluir, progredir ou despertar o espírito. E à medida que nos despertarmos, a posse do necessário vai não só simplificar as nossas vidas, mas como nos dar uma base da construção de um mundo muito mais fraterno. E com relação à vida moral, lembremos o que os Espíritos nos dizem: a consciência tranquila, a consciência reta, tranquila, que age conforme aquilo que ela entende da lei de Deus como sendo o melhor, aliado à fé no futuro, para que olhemos para frente, não mais enderecidos por uma ansiedade ou de posse ou de alívio de problemas, mas uma fé que se alia à esperança e ao otimismo e que marcha adiante, a cabeça erguida, porque todos sabemos que somos filhos de Deus. Quem olha por nós é o Pai. Todos temos condições. Então, se a felicidade é uma escolha, ela também é relativa ao quanto regulamos as nossas necessidades de posse e ao quanto trazemos a consciência tranquila e ao quanto nos preenchemos de fé, otimismo e esperança. Então, é neste cenário que nós vamos entender se vamos prestar atenção nas circunstâncias e, digamos, perseguir o estar feliz.
as circunstâncias. Quando eu digo assim, eu estou feliz ou estou infeliz, é porque eu estou me analisando numa circunstância. Quando eu digo eu sou feliz, eu digo muitas vezes ligado ao meu estado de espírito. Quando eu digo ter felicidade, eu ligo muitas vezes à vontade de buscar. Eu tenho que integrar isso tudo. O estar, o ter e o ser para o sentir felicidade. O caminhar em felicidade, qualquer que seja o momento de desafio. Felizes, porque compreendemos toda a relação de causa e efeito e temos certeza da intencionalidade das leis que visam nos levar certamente ao mundo e a uma situação muito melhor em nossas vidas. Então, aqui se faz determinante entendermos se vivemos considerando a nossa realidade espiritual. Vamos, então, sair da psicologia da felicidade e vamos para a compreensão do espírito. Onde nós focamos o nosso propósito de vida? Nas questões transitórias ou vivemos uma vida focada na dimensão transcendente do ser? Essa é a verdadeira escolha de felicidade. Por isso, que todas as perspectivas que a visão espiritual nos traz, a partir do ensinamento, ou dos ensinamentos que Jesus nos trouxe e que depois a doutrina espírita nos esclarece a partir da vida espiritual, ensinamento esse do mundo espiritual ou da realidade espiritual que está em inúmeras religiões. Essa visão de que o homem é muito mais do que a matéria. Independente do entendimento da dinâmica com o mundo espiritual, a compreensão de que somos mais do que somos no mundo material nos convida a uma revisão de entender qual é o meu propósito na vida. Quando muda o ano, o que eu escrevo lá? Eu quero trocar de carro, trocar isso, fazer aquilo, pintar o cabelo, com todo respeito. A gente lista uma série de coisas relacionadas à naturalidade da nossa vida. E às vezes esquecemos. Eu quero fazer mais caridade, eu desejo ser mais paciente, dar mais atenção aos que me amam, aos filhos, aos pais idosos. Nossas propostas de vida, nosso propósito, estão alinhados com qual realidade do ser. Isto não é, de forma alguma, um convite a esquecermos as nossas atitudes necessárias de manutenção das condições materiais. Sobre essas, se tivéssemos uma visão da posse do necessário e uma visão fraternal, não teríamos problema algum, porque toda a grandeza da criação ela é abundante em recursos para toda a humanidade. A nossa forma de usar estes recursos dentro de uma visão materialista, o materialismo que nos é incutido, desenvolvendo o nosso orgulho, a nossa vaidade ou um medo, aquele medo de faltar, de não ter, de não conseguir, que destrói a nossa base de confiança, mas é um medo normalmente atrelado às posses do mundo material. Precisamos, então, rever isso. Então, nós vamos entender que, focando nossas vidas nas questões passageiras, nossa vida vai ser constante em desafios que nos levam a sofrimento. Não tenho dúvida disso. Não quer dizer, por exemplo, que tudo isso que estamos vivendo nos remeta a uma situação de dor ou de desafio a ser superado. Mas transformar isso num sofrimento
em virtude de um apego que não é atendido, de um orgulho que não é compreendido, de um egoísmo que não é satisfeito, aí já se trata da nossa escolha de felicidade ou não, escolhendo a visão transcendente do ser ou escolhendo a transitoriedade dos bens materiais. Então, se focarmos no desenvolvimento do espírito, todas as circunstâncias são determinantes para o nosso processo de progresso. Tudo que nos ocorre é a oportunidade efetiva de aprendizado. É claro, minhas irmãs e meus irmãos, fala a meu respeito, que eu sinto as dificuldades de ordem material. Sinto. Principalmente aquelas que transbordam o nosso dia a dia e chegam a afetar aqueles que amamos, que nos estão próximos. É natural que nos preocupemos com a saúde de um filho, dos pais, da esposa, do esposo. É natural que soframos com a dificuldade, muitas vezes, de trazer o alimento para casa, o equilíbrio, a certeza do trabalho no dia, no amanhã. Contudo, não podemos esquecer todo o suporte de compreensão que a doutrina nos traz, das lições que hoje precisamos enfrentar para superar as deficiências que nos fizeram tropeçar no passado e, principalmente, é isso que eu gostaria muito de chamar a atenção, a grande beleza da intencionalidade da vida, que está muito além de que nos testar no sofrimento, mas nos ensinar na dor, pelo nosso estágio evolutivo, e que nos deu a oportunidade do exercício do amor, como aprendizado de despertar das virtudes espirituais. Nesse ponto, eu gostaria de destacar uma frase de Ed Diener, um psicólogo, conhecido estudioso da psicologia positiva, com estudos sensacionais, principalmente também no campo da gratidão. Ed Diener, que é conhecido neste campo, ele tem uma frase que eu gosto de destacar muito. O materialismo é prejudicial à felicidade. E eu permito extrapolar dizendo que o materialismo, portanto, é prejudicial à saúde integral do ser. A saúde psíquica, ao nosso equilíbrio espiritual. Não tenhamos dúvida que o estado de felicidade, que na verdade é um estado de bem-estar, é um estado de se sentir pleno, não precisa estar pleno em todas as virtudes, mas pleno no uso dos talentos que já temos e que disponibilizamos a serviço da humanidade, a serviço da construção de um mundo melhor, a serviço de nosso despertar espiritual. Aí está a gênese da felicidade verdadeira. Por isso que Kardec pergunta assim, na questão 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Vamos olhar para os bons espíritos. Respostas: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Mas vamos avançar e prestar atenção. Voltem e estudem 967, mas eu queria ressaltar 2 trechos. O amor que os une, os espíritos, os bons espíritos, lhes é a fonte de suprema felicidade. São felizes pelo bem que fazem. Eles respondem, não experimentam as necessidades, não têm as necessidades materiais excessivas que temos, não tem.
Portanto, não tem sofrimentos ligados a essas necessidades, nem as angústias da vida material. Já fizeram essa opção. E são felizes pelos que fazem. Contudo, ressalva dos próprios espíritos, a felicidade dos espíritos, de todos nós, é proporcional à elevação de cada um. Conta-se, relata-se uma passagem de Gandhi, de uma forma muito resumida, que Gandhi, quando foi levado em uma das vezes à Inglaterra para, junto ao governo inglês, buscar uma forma de resolver todas as divergências, as questões que estavam existindo entre seu povo e o povo inglês. Que ele, passando por uma joalheria, ele para e começa a observar aquelas joias lindíssimas, reluzentes, exalando um valor material que nossos olhos conseguem perceber. E aqueles que o acompanhavam em comitiva, já orientados para satisfazer a todas as necessidades que Gandhi viesse a mostrar, para assim mostrar uma boa vontade em trazer e buscar resolver o grande conflito que existia, eles dizem, Mahatma, referindo-se a Gandhi, desejas alguma dessas joias? E Gandhi fala, não. Por que achas? Porque o senhor olha, está sorrindo. Se desejas, estou autorizado para conceder-lhe como presente. Ele fala, não. Estou sorrindo por já entender que não preciso mais disso. Enquanto no nosso consumismo, se temos uma, queremos a segunda, queremos a terceira, queremos a quarta, o entendimento de que não precisa mais daquilo estabelecia nele um estado íntimo de felicidade. Então, nós temos que entender qual é a felicidade que verdadeiramente faz sentido. E nós vamos fazer isso aqui, falando do ponto de vista da psicologia, e vamos retornar ao Evangelho, vamos retornar a Jesus, o grande mestre que nos ensinou um legado de felicidade nas letras do Evangelho. As bem-aventuranças representam um verdadeiro roteiro de paz e de felicidade. Qual seria, então, no campo da psicologia? Os estudos da psicologia positiva, eles apontam duas grandes dimensões, ou dois grandes eixos, ou dois grandes pilares de busca da felicidade. A primeira, são felizes as pessoas que buscam ou estabelecem uma sensação de significado em sua vida. Então, todo aquele que busca trazer um significado maior à sua vida. E permito estender, todos nós, ou melhor, todos, porque ainda estou tentando aprender, todos aqueles que já trazem um significado à sua vida estabelecem um estado maior de tranquilidade e de bem-estar e de felicidade íntima. E o segundo ponto que os estudos da psicologia nos alertam é que a felicidade é uma dimensão relacionada àquelas pessoas que buscam estabelecer laços afetivos fortes, sinceros, reais, laços afetivos com amigos, familiares, estendendo a posteriori para todos aqueles em humanidade. Então, os laços afetivos representam esse segundo pilar que a psicologia nos traz. Significado na vida e laços afetivos. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, vamos relembrar também Kardec quando pergunta
sobre laços afetivos, porque nós podemos falar, mas tenho relações difíceis. E Kardec pergunta aos espíritos, o laço de simpatia que um dos espíritos de mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Ou seja, os espíritos que têm um laço de simpatia por terem os mesmos, digamos, dimensões, interesses e buscas, os espíritos respondem. Os espíritos entre aqueles que têm recíproca simpatia para o bem encontram nessa união um dos maiores gozos, ou melhor, um dos maiores bem-estar, visto que não receiam ver este bem-estar turbado pelo egoísmo, porque é compartilhado, meus irmãos. Então, eles formam verdadeiramente no mundo famílias espirituais, com identidade e sentimento, constituindo nisso a felicidade espiritual. E ele continua respondendo à questão. Mas aí já temos um substrato de entendimento que, se temos por afinidade a construção, temos também, pelas questões passadas, aqueles que não nos são afins. Muitas vezes dentro do lar. Entretanto, ainda de uma forma restrita da compreensão da lei, olhamos para aquele que se não nos afiniza e dizemos: estou aqui para sofrer, porque algo mal eu fiz. Estamos aqui para aprender a amar, para cultivar o amor, para amar e sermos amados. É muito mais profundo. Então, quando nós entendemos que esta visão de felicidade está relacionada ao espírito, precisamos trazer esses dois pilares, sentido da vida, significado da vida e laços afetivos, e compreendê-los no que Jesus nos falou, quando questionado qual seria a síntese das leis. E ele referencia esta síntese em 2 mandamentos, referenciando a algo que já havia sido dito pelos profetas, já estava nas Escrituras, mas ele, pedagogicamente, amorosamente, referencia e nos repete. Primeiro, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento, como está em Marcos 12, 30 a 31. Quem ama a Deus estabelece um significado da vida em teor espiritual. Quem ama a Deus certamente cumpre o primeiro requisito da felicidade e, se ama verdadeiramente e entende esse amor, em desdobramento dará continuidade ao segundo mandamento. Então, amar a Deus é trazer uma sensação de significado da vida amplo, que permite que venhamos a caminhar num caminho, se já não somos felizes, vamos perceber a felicidade nessa caminhada. E Jesus continua. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. Jesus resume a lei de uma forma sintética, que, se incorporarmos isso em nossos pensamentos, em nossas reflexões, em nossas dúvidas, em nossas ações, tenhamos certeza que conduziremos tranquilamente em direção ao Pai Maior. Porque amar ao próximo como a ti mesmo é a base de estabelecer laços afetivos, amorosos com amigos, com familiares e com a sociedade. Então, quando eu observei
estudando a psicologia positiva e vi o que os pesquisadores no campo da psicologia realçavam, o Evangelho, para mim, sempre foi o norte maior e nos é suficiente quando entendemos o que Jesus nos quer dizer, mas quando olhamos ali a psicologia, eu olhei e falei, meu Deus, nessa expressão que usamos sempre, aqui está escrito numa forma científica os mandamentos que Jesus nos recordou. Ama Deus sobre todas as coisas, dá sentido às nossas vidas. Amar ao próximo como a nós mesmos nos leva a construir laços de amor e fraternidade, portanto, sem dúvida alguma, a um mundo melhor. Mas, por que geralmente, mesmo compreendendo assim, muitas vezes não nos sentimos tão bem? Nos damos ao pessimismo, abandonamos o otimismo. Para então caminharmos para o fechamento de nossa reflexão, onde eu gostaria de dizer para todos vocês carinhosamente, lembremos sempre que os dois mandamentos, que é, na verdade, um desdobramento de uma compreensão maior do amor ao Pai, que só faz sentido amar ao Pai amando-nos uns aos outros, porque somos criaturas criadas pelo Criador, com a função de co-criarmos a nós mesmos e, em humanidade, as nossas relações no mundo. Mas, mesmo assim, se o otimismo nos falta, gostaria de colocar algumas pequenas observações. Três sugestões. Confiar, agir no bem e despertar para o amor. Vamos, então, entender. Confiar. Confiar em Deus, confiar em Jesus e confiar nos amigos espirituais. Quando um momento se faça difícil e estejamos, como Paulo de Tarso, ainda com os olhos vendados pelas escamas do sofrimento que nos tiram muitas vezes lágrimas de sangue, que cobrem-nos a capacidade de ver a beleza das leis de Deus. Lembremos, então, de olhos cerrados por essas escamas de dor e olhemos para o nosso íntimo e confiemos em Deus. Confiemos em Jesus, confiemos nos amigos espirituais, para que se faça a luz sobre nossos olhos e possamos enxergar todas as possibilidades de crescimento, de despertar que Deus nos dá. Mas não fiquemos só nesta compreensão. Coloquemos em prática esse amor. Daí o segundo conselho, agir no bem. É o fora da caridade, não há salvação em ação. Agir no bem. O fora da caridade fora da caridade não há salvação. Temos, então, que transformar em ação no bem, amparar os mais necessitados. Não vamos nos render à onda pessimista que está invadindo corações. Não vamos nos render ao ódio de oposição de ideias. Se guindado for e se necessário for nos posicionarmos, lembremos de Jesus e posicionemo-nos orientados pelo Evangelho. E se não sabemos qual é a melhor orientação, que o silêncio seja, então, a nossa palavra que visa pacificar perante os conflitos, aonde a ignorância, no sentido de ignorar a visão das leis maiores, ignorância que muitas vezes está dentro de mim, que o silêncio, então, seja a minha palavra que ateste a minha ignorância. Então, não vamos replicar notícias que desestabilizam,
que contribuem. Não vamos disseminar a dor através da palavra que não acrescenta. Vamos, sim, disseminar sem economia o otimismo, a fé e a esperança. Agindo do bem, então, confiando em Deus, em Jesus e nos amigos, na prática do bem, vamos conseguir o terceiro grande conselho: despertar e amar. Como? Promover uma vida em família, em colaboração, tolerância, aprendizado conjunto, pautado no Evangelho. Muitas vezes nós queremos resolver o problema do mundo, e é importante que tenhamos a nossa contribuição, e esquecemos de resolver e harmonizar dentro de nossos lares. Queremos apontar para os outros as diretrizes das melhores escolhas. E no lar, arbitramos ainda pela voz que impõe, pela voz que critica, pela voz que desarmoniza os lares. Então, vamos promover uma vida em família, refletir sobre a nossa própria vida, propondo, se necessário, e necessário é, uma nova condução de nossas escolhas e ações em direção ao aprendizado do amor fraternal. Esta é a base da felicidade. A felicidade, ela é uma escolha. Passa pela escolha do entendimento e da prática dos mandamentos. Amar a Deus, trazendo significado às nossas vidas. Amar ao próximo como a nós mesmos, estabelecendo uma relação de compreensão, de empatia, de construção de um mundo fraterno, aonde a vida espiritual, o espírito que somos e que vivemos uma experiência material. Nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E neste mundo material, cuidemos de nossas responsabilidades espirituais como oportunidade de despertar das virtudes e não de amealhar o bem material que aqui fica e nem expandir um poder que passa, mas sim exercermos através da ação no bem e de um despertar de amor em família e em humanidade, através da confiança em Deus, em Jesus e nos amigos espirituais, uma opção de vida pela felicidade. Não mais é questão de felicidade em tempos de desafios. Felicidade qualquer tempo que seja, como é opção de vida orientada ao espírito que verdadeiramente somos. Para fecharmos, então, meus irmãos, permita-nos trazer uma mensagem de otimismo do livro Convite. Aliás, a mensagem é Convite ao Otimismo, do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, da psicografia de Nosso Divaldo. Diz-nos assim a mentora: sombras não se modificam com sombras. O homem deve impor-se a tarefa de abrir janelas de otimismos nas salas onde dominaram as tristezas e arejar os caminhos pestilenciais do pessimismo mediante o aroma da esperança. Vamos espalhar esperança nesses tempos de otimismo, ou melhor, de desafios. Vamos cultivar o otimismo ancorado numa fé raciocinada e ampla e irrestrita no Pai Maior. Continuando a mensagem, a cada instante as circunstâncias geram circunstâncias outras, fatores que vão compor o futuro, dependendo da direção que nós atribuímos às nossas ações. Portanto, nos diz a mentora, entrega-te a Deus, deixa-te conduzir tranquilamente. O otimismo é estímulo para o trabalho, vigor para a luta.
saúde para a doença das paisagens espirituais e luz para as densas trevas que se demoram em vitória momentânea. A vitória das trevas, as trevas externas, as trevas internas, as que são alimentadas pelas externas, que alimentam também essas trevas externas. A vitória vem pelo amor, na prática do bem, aberta pela porta da fé, da esperança e do otimismo. Como nos diz Joana, Jesus sintetizou todo o código de sua doutrina, portanto, o código da felicidade, ao amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Assim, o amor deve ser a causa, o meio, o fim para o comportamento humano feliz. Do ser espiritual que busca despertar, que tem anseios pela plenitude maior do ser espiritual que somos. Amar é o grande desafio e não tenhamos dúvida alguma, ou melhor, tenhamos certeza ampla que é no exercício do amor que aprendemos a viver em felicidade. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe a todos.